Livro do profeta Malaquias, capítulo 1, do verso 1 ao 5, diz assim a palavra de Deus. Palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu sempre vos amei, diz o Senhor. Mas vós perguntais, de que maneira nos tens amado? Por acaso não era Esaú irmão de Jacó? Diz o Senhor. No entanto, amei Jacó e rejeitei Esaú. Fiz dos seus montes uma desolação e dei sua herança aos chacais no deserto. Ainda que Edom diga, estamos arruinados, mas voltaremos a reconstruir as ruínas, o Senhor dos exércitos diz assim, eles reconstruirão, mas eu demolirei. Serão chamados terra da maldade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E com os olhos o vereis e direis, o Senhor é grande, até mesmo além das fronteiras de Israel. Você já participou, ouviu algum evento onde alguém é homenageado? Você já participou, ouviu na televisão, por exemplo, dia do cidadão do ano, aquelas entregas de premiações, de prêmios. Você já assistiu, tem um que é muito famoso, que é o Oscar, né? A entrega do Oscar. Agora imagine um evento como esse, e neste evento uma pessoa muito importante está sendo homenageada. Tipo um prefeito, um governador. O que acontece num evento como esse, quando alguém vai ser homenageado? Algumas pessoas vão fazer discursos, essa pessoa vai receber prêmios, presentes, mimos, ela será aplaudida. Depois, no final, todo mundo vai querer tirar uma foto com ela, vai querer abraçar ela, beijar. Agora, imagine fazer uma homenagem como essa, e as pessoas que estão presentes, elas estão distraídas, não estão prestando atenção na pessoa que está sendo homenageada. E o pior, os presentes que são entregues para essa pessoa que está sendo homenageada, são presentes danificados, quebrados. Os discursos são monótonos, desleixados, e as pessoas não estão mostrando interesse nenhum pelo homenageado. Imagine, a pessoa está sendo homenageada e ela recebe um presente com um defeito. Imagine um Oscar, a estátua lá, quebrada. Não, é que caiu, mas era a que tinha, então nós estamos te dando essa. Como a pessoa homenageada, ela se sentiria? Agora imagine fazer isso com Deus. Em resumo, o livro do profeta Malaquias, ele vai tratar sobre isso. Um culto mal feito para Deus. Esta é a mensagem do livro do profeta Malaquias. Todo mundo conhece o livro do profeta Malaquias pelo dízimo. Mas eu quero mostrar para vocês que tem muito mais neste livro do que sobre o dízimo. Este livro fala sobre culto. O contexto que esse livro foi escrito se passa 100 anos depois que o povo saiu da Babilônia. 100 anos depois do exílio. Lembra que o povo pecou e eles foram enviados para a Babilônia? O rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, saqueou o templo, destruiu a cidade de Jerusalém, e o povo foi levado cativo para a Babilônia. Eles ficaram 70 anos. Aí depois Deus libertou eles, e eles voltaram para Jerusalém, reconstruíram a cidade, reconstruíram o templo. O livro do profeta Malaquias, ele foi escrito 100 anos depois do exílio. E o povo foi parar no exílio como um juízo, como castigo de Deus, porque o povo estava envolvido em idolatria. Então eles voltam, reconstroem o templo com Zorobabel e Esdras. Depois a cidade é reconstruída, está no livro de Neemias. A vida em sociedade, o comércio. Só que depois que o povo volta, depois de todo esse tempo, o povo começa a desanimar. E o que levou o povo ao desânimo? Aparentemente, eles
achavam que as promessas feitas pelos profetas não estavam se cumprindo. Eles olhavam para a situação deles e diziam: olha, nós voltamos para a nossa terra, mas nós ainda não temos o nosso reino restaurado. Nós não temos um rei como na época de Davi, na época de Salomão. Eles estavam em sua terra, mas ainda estavam sob o domínio dos persas. Eles pagavam altas taxas de impostos para os persas. Eles não tinham liberdade política, nem liberdade econômica. E os vizinhos queriam destruir eles ainda, e não queriam que eles reconstruíssem suas vidas. Eles tinham reconstruído o templo, que tinha sido destruído. O templo de Salomão já não existia mais. Agora era o templo de Zorobabel, o segundo templo. E era um templo menor, era um templo mais simples, porque o templo de Salomão era suntuoso, cheio de ouro. E eles olhavam para esse templo e olhavam para a história e falavam: olha, Deus não nos ama, Deus nos abandonou. Os sacerdotes, eles eram corruptos, eram poucos sacerdotes, e eles faziam o trabalho deles de forma desleixada. O culto estava em decadência. Havia uma frieza, incredulidade no coração do povo. O povo se encontrava num formalismo, era tudo formal, não havia vida no culto, e cada um cuidava dos seus próprios interesses. É nesse contexto que Deus levanta 3 profetas: Ageu, Zacarias e Malaquias. E a mensagem principal de Malaquias é: ofereçam a Deus um culto digno. Ele está sendo homenageado, mas vocês estão dando presentes para ele defeituosos. Então o que nós vamos ver nesta noite é: um culto agradável é fruto de um coração que experimentou o amor de Deus, revelado em Jesus Cristo. Um culto que agrada a Deus é um culto que ele é fruto de uma pessoa que experimentou o amor de Deus. O amor de Deus revelado em Jesus Cristo. E o texto, nós dividimos ele em 2 partes. Em primeiro lugar, o culto deve ser um reflexo da experiência que se tem com o amor de Deus. O culto deve ser um reflexo da experiência que se tem com o amor de Deus. Qual a primeira declaração de Deus para o povo? Verso 2, a parte A. Eu sempre vos amei, diz o Senhor. Eu sempre amei vocês. Desde lá de trás, lá da época que nasce Isaac, Abraão tem Isaac, depois nasce Jacó, Esaú. Desde aquele tempo eu já amava vocês. Na verdade, desde a eternidade, antes de vocês surgirem como nação, eu já amava vocês. E qual que é a resposta do povo? Verso 2, a parte B. Mas vós perguntais, de que maneira o Senhor tem nos amado? Olha, é como se o povo dissesse: como que o Senhor diz que nos ama? Veja como está a nossa nação, veja o nosso templo, olha que templo michuruco que nós temos. Estamos passando por grandes dificuldades financeiras, nós estamos sendo oprimidos pelos nossos vizinhos. Olha a taxa de impostos que nós temos que pagar para o governo da Pérsia. Como que o Senhor diz que nos ama? Olha a nossa situação. E por causa do povo questionar o amor de Deus, como eles não se sentiam amados, o que eles faziam? Ofereciam também um culto mal feito para Deus. Isso está no capítulo 1, no verso 6. Aí Deus diz para eles: olha, o filho honra o pai, e o servo seu senhor. Se eu sou o pai, onde está minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o temor? O temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos, a vós, sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós perguntais: como que a gente tem desprezado o teu nome? Aí verso 7, Deus vai responder como ele estava sendo desprezado. Ofereceis alimento impuro sobre o altar, e ainda perguntais: como temos te profanado? Quando dizeis que a mesa do Senhor é desprezível. Verso 8,
quando ofereceis em sacrifício um animal cego. Isso não é errado? Quando ofereceis um animal aleijado ou doente, isso também não é errado? Ora, apresente ao teu governador, será que ele se agradará disso? Ele vos atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. O povo estava oferecendo para Deus presentes com defeito, animais cegos, aleijados, doentes, e depois Malaquias vai dizer até roubados. Mas eu estou indo para o culto, aí eu vejo um cordeirinho de um vizinho lá, esse aqui mesmo que eu vou oferecer para Deus. Roubava e entregava como oferta para Deus. E Deus disse assim para eles, façam isso, deem para o governador de vocês. É como se Deus dissesse para nós hoje, dê para o seu patrão. Sabe esse presente que você deu para mim, defeituoso? Dá para o seu patrão para você ver. Dá para o seu cônjuge. Então, eu comprei um relógio, mas veio sem pulseira. Amor, eu te amo. Não é? Faz isso com a sua esposa. É que estava na promoção. Né? Era queima de estoque. Então, é isso aqui que eu trouxe para você. Dá para o seu pai. Né? Um presente quebrado, um presente com defeito. É isso que Deus está falando aqui. E o que Deus está ensinando? Deus está nos ensinando aqui que sempre vamos oferecer um culto desleixado, um culto relaxado, negligente, com relapso, com descuido. Nós sempre vamos oferecer um culto desleixado assim, enquanto não experimentarmos o amor de Deus por nós. Enquanto não experimentarmos o amor de Deus, nós vamos oferecer qualquer coisa para Deus. Isso é muito comum na nossa sociedade. Por exemplo, o empregado ele honra o seu patrão quando ele percebe que o patrão tem um certo cuidado com ele, um certo amor, um certo respeito. Aí o empregado se sente amado, respeitado, e aí ele honra o patrão. Agora, quando ele não se sente honrado, respeitado, o que ele faz? Ele faz o trabalho dele com desleixo. Ele é infiel. Se uma outra empresa oferecer um emprego melhor, ele deixa a empresa. Mas eu já vi casos de empregados que tinham uma consideração tão grande pelo patrão, porque se sentiam amados e respeitados pelo patrão, que quando uma empresa ofereceu um emprego melhor, ele não deixou o patrão. Ele continuou naquele emprego ganhando menos, por amor ao patrão. Isso nós vamos ver também entre casais. Uma esposa que se sente amada, ela vai fazer a comidinha que o marido gosta, né? O marido pede, eu queria comer um negócio diferente hoje, um macarrão, tal. E aí a esposa vai lá e faz. O marido a mesma coisa, quando ele se sente amado, a esposa pede algo para ele vai lá e faz para a esposa. E o cônjuge não faz por obrigação, mas por amor. Nós vamos perceber isso entre filhos e os pais também. O filho que se sente amado, quando o pai pede algo para ele, mesmo que é algo difícil de se fazer, algo chato para aquela hora, ele vai lá e faz por amor ao pai. Agora, quando o filho não se sente amado, ele faz emburrado, ele faz com birra, ele faz por medo, ele não faz por amor, ele faz porque se ele não fizer, ele sabe que o pai vai ficar bravo com ele. Quando um filho não honra o pai, o que ele está dizendo para o pai? Meu pai não merece. Quando um filho não honra o pai, ele está dizendo para o pai, meu pai não merece. A mesma coisa entre esposa e marido, empregado e patrão. Agora, quando não honramos a Deus com um culto digno, o que nós estamos dizendo para Deus? Deus também não merece. Tá bom isso aqui que nós estamos dando para Ele. Vou dar outros exemplos para vocês. Imagina que você combinou de ir ao cinema com a sua esposa. 1 hora antes, ela já se programou aquele dia, hoje eu vou, meu marido vai me levar ao cinema, vai comprar pipoca, né? Olha que legal que vai ser, só nós dois. Nós vamos assistir um filme romântico, Máquina Mortífera 5. E aí, 1 hora antes de ir para o cinema, os amigos ligam para o cara.
rapaz, nós nos reunimos aqui, vai ter um futebol, e só está faltando você. Aí ele chega para a esposa e fala, então, sabe o que é, amor? O pessoal precisa de mim lá, né? Senão eles vão perder o jogo. Dá para a gente fazer isso na outra semana? O que você está dizendo com isso? Que os amigos são mais importantes que a esposa. Às vezes você faz uma programação com a família. Aí os amigos ligam, oh, vai ter uma pescaria hoje, rapaz. Você não quer ir? Para completar, para ajudar aqui. E aí, você combinou de almoçar com seu pai, com a sua mãe, com a sua família. E aí você deixa, na outra semana eu vou com a minha família. Eu vou nessa pescaria aqui, porque eu não posso perder essa pescaria. Ou então você vai num jantar, ou tomar um café com seu amigo, e você fica toda hora no celular. O que você está dizendo para ele? Que ele não é importante. Quando você estiver conversando, jantando com uma pessoa, e se você fica no celular, você está passando uma mensagem para essa pessoa, que ela não é importante. A mesma coisa com o culto. Nós nos comprometemos de cultuar a Deus, mas daí surge algo espetacular. Naquele dia, 1 hora antes, o Botafogo vai jogar com o Santos. Bem na hora e é a final do campeonato. Se uma pessoa troca o futebol, qualquer outra coisa pelo culto, está dizendo o que para Deus? Porque o encontro que nós realizamos aqui é um momento para nós homenagearmos o nosso Deus. Então a pessoa está dizendo, não tem problema, é um domingo. Tem uma frase, eu não sei quem é o autor, olha o que diz. Não decidimos ir ao culto do domingo no sábado. Nós não tomamos uma decisão, amanhã, por exemplo, hoje é sábado, amanhã eu vou para o culto. Então eu me programo. Não, nós tomamos essa decisão uma vez na vida. Quando nós nos convertemos. Deus, Ele quer exclusividade, irmãos. Ele exige isso de nós. Lucas 9:23 diz, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, se vocês querem ser meus discípulos, vocês vão ter que negar a si mesmos. Vocês vão ter que fazer vários e vários sacrifícios durante a vida de vocês, para me seguir. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Agora existe um outro lado. Deus disse assim para o povo, eu sempre amei vocês, sempre. E o povo responde, nós não nos sentimos amados. Deus diz, eu sempre amei. Mas o povo diz, nós não nos sentimos amados. Por quê? Algumas pessoas não se sentem amadas por motivos errados. Um entendimento errado sobre o amor. Por exemplo, um pai, ele dá de tudo para o filho. Escola, casa, comida, roupa. Leva ele no médico quando ele está doente. Aí o filho pede um celular. Aí o pai diz não. Aí o que o filho fala? Ele não me ama. O que essa criança, esse adolescente ele está mostrando com isso? Que ele tem um entendimento errado sobre o amor. Para ele ser amado é quando o pai faz o que ele quer. Deus disse para a nação de Israel, eu sempre amei vocês. Aí o povo diz, nós nos sentimos amados. Por quê? Porque eles eram igual adolescentes mimados. Para eles, ser amado, para a nação de Israel ser amada, ela entendia que Deus tinha que fazer o que ela queria. Isso é imaturidade, isso é coisa de adolescente rebelde, isso é egoísmo. Se não for do meu jeito, eu não quero. Já viu essa frase? Esse pensamento, essa síndrome de se não for do meu jeito, eu não quero, está em todos os lugares, no trabalho. E pessoas, se não é do jeito que eu quero, então eu saio, eu largo o emprego. Família, mesma coisa. Igreja, se a igreja não for como eu quero, então eu vou para outra, que vai fazer o que eu quero. E, por incrível que pareça, as pessoas têm feito isso com Deus.
Se Deus não me ama como eu acho que eu devo ser amado, eu fico emburrado. E daí tudo isso aí vai refletir onde? No culto. Ser amado para o povo de Israel era ter um templo suntuoso. Era ter um reino glorioso. Uma vida sem impostos para os persas. Então o que Deus está mostrando é o seguinte, que quem não teve uma experiência com o amor de Deus, não vai cultuá-lo com honra. O culto deveria ser uma expressão da minha devoção. Como eu experimentei o amor de Deus, e eu entendi o grande amor que Deus tem por mim, agora eu vou ser devoto a Ele. O meu culto vai ser um culto de gratidão, eu vou expressar minha alegria, o meu amor. Se você não cultuar a Deus por ter provado do amor de Deus, você irá cultuá-lo por motivos errados. As pessoas que não experimentaram do amor de Deus, elas cultuam, mas por barganha. Eu vou no culto hoje porque eu quero aquela promoção no emprego. Eu vou no culto hoje porque eu estou solteiro, quem sabe Deus, né? Algumas pessoas cultuam a Deus por medo. Eu vou porque eu tenho medo de ir para o inferno. Ou então usam Deus como meio. Eu vou adorar a Deus, mas porque eu quero que Deus faça o que eu quero. Usam Deus. Quando alguém não presta uma homenagem a uma pessoa, quando alguém presta uma homenagem para uma pessoa, e esta homenagem não é por amor, o que nós pensamos dessa pessoa? Imagina, você faz uma homenagem para o seu patrão, mas você não gosta dele. Você compra um presente caro para ele, mas você não ama ele, você odeia ele. O que as outras pessoas vão dizer? Ah, ele está com segundas intenções. Quando nós não homenageamos por amor, nós fazemos por outros motivos. Pode ser porque a gente está com segundas intenções, a gente está com medo. Eu vou agradar meu patrão, porque vai que ele me manda embora. Então vou sempre fazer o que ele gosta, vou sempre dar um presentinho para ele. Esposa, marido, filho, mesma coisa. Pode ser por manipulação. Eu vou dar para manipular ele, para fazer com que ele me escute, para que ele faça as coisas que eu quero. Por isso que o culto deve ser fruto de alguém que foi alcançado pelo amor de Deus. Por exemplo, eu experimentei o amor de Deus, então por isso eu o honro. Eu experimentei o amor de Deus, por isso eu o agradeço. Eu experimentei o amor de Deus, por isso eu celebro a Deus. Agora, nós podemos entender então, por que algumas pessoas são desleixadas em relação ao culto a Deus. Nós podemos entender, são pessoas que talvez tenham um entendimento errado sobre o amor. Elas são desleixadas porque elas não se sentem amadas, mas não porque Deus não ama, mas porque Deus não ama como elas gostariam de serem amadas. Ou pode ser, algumas pessoas são desleixadas, pode ser porque nunca experimentaram o amor de Deus. Talvez nunca experimentaram. 2 Coríntios 5, 14 e 15, olha o que diz. Pois o amor de Cristo nos constrange. Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Sabe o que Paulo está dizendo? Quando nós provamos do amor de Deus, nós somos constrangidos. E a palavra aqui no grego ela é maravilhosa. A palavra é pressionados. Quando eu percebo quanto Deus me ama, eu me sinto pressionado a dar o meu melhor para Ele, a dar o meu tudo para Ele. Quando eu vejo o quanto Deus me amou, eu sou pressionado a me prostrar diante de Deus. Quando nós provamos do amor de Deus, nós somos constrangidos a retribuir esse amor com amor também. Lembra da mulher pecadora que lavou os pés de Jesus? Por ela ter se sentido amada, ela pegou o perfume mais caro que ela tinha, derramou nos pés de Jesus, chorou nos pés de Jesus, enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos, porque ela estava constrangida, ela estava sendo espremida pelo amor.
É isso que acontece quando alguém prova do amor de Deus. Então, quando nós prestamos um culto desleixado, pode ser que não experimentamos do amor. E a pergunta para você: você experimentou do amor de Deus? E aí eu faço uma segunda pergunta. Eu acho que essa é pior. Como está o seu culto? Sua dedicação a Deus. Esse é o nosso primeiro ponto. O culto deve ser um reflexo da experiência que se tem com o amor de Deus. E quando nós não temos uma ideia errada, o que Deus faz? Em segundo lugar, Deus corrige nossa ideia errada sobre o amor. Verso 2 e o 3. Deus diz para a nação de Israel: eu sempre vos amei, diz o Senhor. Mas vós perguntais, de que maneira nos tens amado? Aí Deus responde: por acaso não era Esaú irmão de Jacó? Diz o Senhor. No entanto, eu amei Jacó e rejeitei Esaú. Essa aqui é até uma tradução mais suave. Tem uma que está: eu odiei Esaú. Fiz dos seus montes uma desolação e dei sua herança aos chacais do deserto. O povo não está se sentindo amado, e Deus vai mostrar para eles como Deus amou eles. Deus vai provar para eles: olha, eu sempre amei vocês, eu vou mostrar como eu amei. E o que Deus faz para provar o amor dele pelo povo? Ele usa uma doutrina, a doutrina da eleição. Deus diz: eu amei Jacó. Quando ele diz eu amei Jacó, Jacó foi o homem, foi o patriarca que deu origem a uma nação. Através de Jacó, surgiu a nação de Israel. A nação de Israel, que está até hoje aí, irmãos. A nação de Israel, ela surge de Jacó. E Deus está dizendo o seguinte: eu sempre amei Jacó, eu sempre amei a nação de Israel, mas eu rejeitei Esaú. Quem era Esaú? Esaú era irmão de Jacó, irmão gêmeo, só que ele era o primogênito. Aquele que nasceu primeiro. A mãe estava grávida de 2 filhos, e Esaú era o primogênito, ele nasceu primeiro. Mas era irmão de Jacó, irmão gêmeo. E Deus diz: olha, eu rejeitei Esaú, o seu irmão gêmeo, o seu irmão mais velho. Eu rejeitei o homem que deu origem a uma outra nação, a nação de Edom, os edomitas. O que Deus está dizendo? Eu escolhi Jacó e não escolhi Esaú. Eu rejeitei o primogênito e eu amei Jacó. E é isso que nós chamamos na Bíblia de doutrina da eleição. A pergunta é: por que Deus amou Jacó e rejeitou Esaú? Não foi porque Jacó era melhor que Esaú. Deus não amou Jacó porque, Jacó, ele é melhor, ele é mais obediente, então eu vou amar Jacó e vou rejeitar Esaú. Não foi por isso. Romanos 9, do 11 ao 13, diz: todavia, antes que os gêmeos nascessem, está falando de Esaú e Jacó, ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ele: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Então Deus não escolheu Jacó porque Jacó seria melhor que Esaú. Deus também não escolheu Jacó porque ele viu que Jacó praticaria boas obras. Efésios 2, verso 8 e 9, ele vai dizer que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e isso é um dom de Deus, não vem de obras. A salvação não vem pelas obras. Efésios 2, 10, Deus vai dizer: porque somos criação de Deus, realizado em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Alguém só realiza boas obras porque foi salvo por Deus. Então Jacó não foi escolhido porque Deus viu que ele seria melhor que o irmão. Aí é salvação por mérito, e não é isso. Então, resumindo, não foi porque ele era melhor, ou por ver que ele seria melhor,
Romanos 9,18 diz, portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer. E endurece. Esse é um texto difícil, irmãos. E Ele endurece a quem Ele quer. Por que Deus escolheu Jacó e não Esaú? Porque foi da sua vontade. Ele usou de misericórdia para com Jacó e não usou de misericórdia para com Esaú. Mas alguém pode dizer, isso é injustiça. Deus usou de misericórdia para com um e não usou de misericórdia para com o outro. Mas misericórdia não é dívida. Deus não deve nada a ninguém. Deus não tem a obrigação de salvar ninguém. Pelo contrário, é o homem que tem uma dívida com Deus. Romanos 3,23 diz, porque todos pecaram. Todos. Não tem um que é melhor que o outro. É tudo igual. Todos pecaram. E por terem pecado, o que a Bíblia diz? Ezequiel 18,4 e Romanos 6,23. A alma que pecar, essa morrerá, porque o salário do pecado é a morte. Todos pecaram. E qual que é a consequência do pecado? É o juízo, é a morte. O que é um juiz justo? É quando ele aplica uma sentença justa. Pecou, o salário do pecado é a morte. O que Deus está fazendo com Esaú? Ele está sendo justo. Ele está sendo justo. Deus está dizendo para a nação de Israel, eu sempre amei vocês. Mas vocês não eram melhores que Esaú. Eu sempre amei vocês apesar de tudo. Aí a nação retruca. Mas como o Senhor tem nos amado? E Deus diz, vocês mereciam estar mortos. Mas eu salvei vocês. E a prova é que eu não salvei o irmão de vocês. Vocês acham que eu não amo vocês? Olhem para Esaú. Vocês não são melhores que Esaú, mas eu tive misericórdia de vocês. Olha o verso 3 de Malaquias. E rejeitei Esaú, fiz dos seus montes uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom, verso 4, ainda que Edom diga, estamos arruinados, mas voltaremos, reconstruiremos as ruínas, o Senhor dos Exércitos diz assim, eles reconstruirão, mas eu demolirei. Serão chamados terra da maldade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Há um jogo de palavras. Deus diz para a nação de Israel, eu sempre amei vocês. Agora para a nação de Edom, ele diz, eu estou sempre irado com vocês. É como se Deus dissesse para aquele povo, se vocês acham que eu não tenho amado vocês, olhem para a história. Eu tive misericórdia de vocês. Misericórdia não é dívida. Misericórdia eu dou a quem eu quero. Mas com Esaú, eu agi com justiça. Esaú pecou, ele merece o juízo. Deus está dizendo, olhem para a nação de Edom. Eles pecaram, e porque eles pecaram, eles foram julgados, mas não foram restaurados. A nação de Edom, ela foi extinta, irmãos. Não existe mais, não existe nenhum descendente de Edom. Acabou. Agora olhem para Israel. Deus diz, vocês também pecaram. E vocês foram julgados. Eu mandei vocês lá para a Babilônia. Eu castiguei vocês. Vocês ficaram 70 anos na Babilônia. Mas vocês foram restaurados. O que Deus está dizendo? Os descendentes de Esaú receberam o quê? A merecida justiça de Deus. O merecido juízo de Deus. Agora, os descendentes de Jacó, a nação de Israel, receberam o quê? O imerecido amor de Deus. E Jacó não era melhor. O próprio Malaquias vai mostrar isso. Olha Malaquias 3, versos 6 e 7. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Olha o que ele diz agora. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Com Jacó, Deus deu a eles um amor imerecido. Para Edom, Deus deu a Edom uma justiça merecida. O
que Deus está fazendo aqui? Ele está corrigindo a nossa falsa ideia sobre o amor, nos mostrando que Ele é misericordioso conosco. Deus deu ao povo de Israel todo um sistema de sacrifícios. Deus sempre providenciou para Israel um cordeiro. Isso começa, na verdade, lá no Éden. Adão era um primogênito, era o primeiro homem. E ele pecou. E aí o que Deus fez para que Adão não morresse naquele momento? Ele providenciou um cordeiro. Ele mata, o próprio Deus mata um animal, tira a sua pele e faz uma roupa para Adão. Depois nós vamos ver com Abraão. Abraão sobe ao Monte Moriá com Isaque, um outro primogênito. E na hora que ele vai sacrificar Isaque, Deus diz, não precisa fazer, porque eu sei que você teme o meu nome. E eles encontram um cordeiro amarrado, preso pelo chifre nos galhos de uma árvore ali. Lá numa montanha aparece um cordeiro do nada, para ser sacrificado no lugar de Isaque. E a Páscoa? O povo de Israel está cativo no Egito, e a última praga é a morte dos primogênitos. E Deus diz, para que os primogênitos de vocês não morram, eu vou providenciar um cordeiro para vocês. Então vocês matam o cordeiro, pegam o sangue, passam nos umbrais e comem o cordeiro. Agora, o povo do Egito não tinha um cordeiro. Então todos os primogênitos do Egito morreram. Deus está mostrando para a nação de Israel que em toda a Bíblia ele sempre agiu com misericórdia. A relação de Deus com o homem ou é com misericórdia ou com justiça. Agora, quando Deus age com misericórdia, tem um custo. Se Deus te perdoa, alguém tem que pagar a sua sentença. Ele não pode simplesmente te perdoar. Então, com Jacó, ele agiu com misericórdia, com a nação de Israel. E para que eles não morressem, Deus providenciou todo um sistema de sacrifícios. Eles tinham templo, sacerdotes, eles tinham a lei, e eles tinham os sacrifícios que eram feitos diariamente. Animais morriam no lugar deles. Agora, para Esaú, Deus não deu nada disso. A nação de Esaú nunca teve um sistema de sacrifício. A nação de Edom nunca teve templo, nunca teve lei, nunca teve sacerdotes. O povo estava dizendo, Deus não nos ama. Aí Deus diz, olhem para Esaú. Vocês estão dizendo que eu não amo vocês. Olhem para Esaú e vejam o que é eu não amar. Olhem para Esaú e vejam o que significa quando eu não amo alguém. Se eu não amasse vocês, vocês não estariam vivos até agora. É porque eu amo vocês que vocês ainda estão vivos. Porque olhem para o irmão de vocês. A nação de Edom foi extinta. Ela não existe mais. Imagine uma nação extinta. Daqui 100 anos não existe mais nenhum brasileiro, nenhum descendente, nada. Os brasileiros é um povo que existiu lá, não existe mais. Foi isso que aconteceu com a nação de Edom. Agora, por que Deus estava bravo com o povo de Israel? Por causa do culto deles. Porque Deus os amou. Deus mostrou a eles misericórdia. E aí eles dizem, como que o Senhor tem nos amado? Aí Deus diz, olhem, eu sempre provi para vocês cordeiros. A vida inteira de vocês, eu sempre providenciei para vocês cordeiros. Todo israelita deveria levar ao templo um cordeiro para ser morto em seu lugar. Deus havia dado um escape para eles, eu sempre dei um escape. Começou lá com o pai de vocês, Adão, depois com Abraão. Eu sempre fiz isso, e lá no Egito foi algo assim escancarado. Eu mostrei minha misericórdia, eu dei a vocês um substituto. Vocês tinham que morrer, mas eu dei a vocês um cordeiro, e vocês não morreram e saíram libertos do Egito. E cada cordeiro que o israelita levava no templo, o que ele celebrava? Celebrava o amor de Deus. Era para eu morrer, mas agora esse cordeirinho vai morrer no meu lugar. Porque Deus providenciou esse escape. Então todo o culto do povo de Israel celebrava a justiça, o amor
e a misericórdia de Deus. Agora, por que Deus está bravo com o povo? Porque cada cordeiro que era oferecido apontava para um sacrifício futuro perfeito. Cada israelita ia com a sua família e levava um cordeirinho. E aquele cordeirinho era morto para que eles não morressem. Aquele cordeiro apontava para um cordeiro que viria perfeito. E daí não iria mais precisar fazer mais sacrifícios. Seria um único sacrifício perfeito. Mas enquanto o cordeiro perfeito não chegasse, cada família levava o seu cordeirinho. Aquele cordeirinho apontava para uma libertação perfeita. Todo culto de Israel celebrava o cordeiro perfeito que viria e que seria oferecido uma única vez para todo sempre. Agora, por que Deus está bravo com o povo de Israel? Qual é o cordeiro que eles estão levando? Manco, cego, roubado, de qualquer jeito. Qual era a qualidade da oferta que eles estavam oferecendo? Animais coxos, animais manchados. O culto do Antigo Testamento, ele apontava para frente, para o cordeiro perfeito que viria. E o nosso culto? O nosso culto é uma celebração pelo cordeiro que veio e foi morto. Mas num domingo pela manhã, esse cordeiro ressuscitou. Quando nós nos reunimos, nós estamos celebrando o cordeiro que veio. O povo de Israel estava celebrando o cordeiro que viria. Eles olhavam para frente. Nós olhamos para trás. Cada domingo deveria nos fazer lembrar o grande domingo. O domingo da nossa vitória. Quando você acorda pela manhã, no domingo, você deveria lembrar, foi num dia como esse, que o meu cordeiro ressuscitou. O domingo não é um dia para eu vibrar com a vitória do meu time, mas para eu celebrar a vitória do meu Salvador. Foi num domingo pela manhã que a morte, o diabo, o pecado foram vencidos. Cada oferta que depositamos no gasofilácio aqui deve nos fazer lembrar que uma oferta perfeita foi dada por Deus em nosso lugar. Toda vez que eu levo uma oferta, isso deveria me fazer lembrar que Deus deu uma oferta maior e perfeita por mim. Nós entregamos o dízimo, mas Deus entregou o seu filho. Nosso culto deveria ser uma explosão de amor, pelo grande amor que Deus revelou por nós em Cristo. Tudo deve nos fazer lembrar do que Cristo fez, o domingo. Por que o culto é no domingo? Porque Cristo ressuscitou no domingo. Por que nós ofertamos? Porque Cristo foi a nossa oferta. Nós cantamos sobre o Cordeiro, nós pregamos sobre o Cordeiro. E a palavra de Deus enche o nosso coração. Nós aprendemos que Deus nos amou, dando o seu Filho. E o Espírito Santo aplica em nossos corações, abre os nossos olhos para ver a beleza de quem? Do Cordeiro. E aí, eu pergunto, você acha que Deus não te ama porque não te deu um marido ou uma esposa, um casamento melhor, um emprego melhor? Você não entendeu nada. Quando Deus não ama alguém, não é deixando de dar coisas para essa pessoa que Ele demonstra que não ama. Quando Deus não ama uma pessoa, quando Deus não ama alguém, não é deixando de dar coisas que Ele demonstra o seu não amor. Veja os anjos. 1/3 dos anjos caíram e Deus não resgatou eles. Deus não providenciou para eles um substituto. Olhem para o dilúvio. Quando Deus não ama uma pessoa, Ele destrói essa pessoa. Olhem para Sodoma. Quando Deus não ama alguém, Ele derrama fogo e enxofre. Olhem para o Egito. Quando Deus não ama, Ele mata todos os primogênitos. Você acha que Deus não te ama? Deus diz, olhem para Esaú. Por que você não é um edomita? Você já pensou nisso? Por que você não nasceu na nação de Edom? Deus diz, olhem para Esaú.
Ele era um primogênito, e eu derramei em Esaú a minha justa ira. Esaú pecou, e é isso que um pecador merece. Esaú não tinha um substituto, ele não tinha um cordeiro. Israel também pecou. Israel merecia também a justa ira de Deus, mas Deus providenciou para Israel um cordeiro para eles. Você acha que Deus não te ama? Deus diz: olhem para a cruz. Olhem para a cruz. Meu amado primogênito. Cristo nunca pecou. Ele também era um primogênito como Esaú, mas Esaú merecia a morte, mas o meu primogênito era o meu amado, ele nunca pecou, mas eu derramei em Cristo a minha justiça e a minha ira. Olhem para a cruz e vejam o que é não ser amado por Deus. Naquele momento Deus retira todo o seu amor sobre o seu filho, e a única coisa que o filho experimentou na cruz ali foi a ira e a justiça de Deus. Você quer ver quando uma pessoa não é amada? É assim que Deus trata uma pessoa que ele não ama, ele derrama a sua ira. Agora, por que Deus retirou o seu amor do filho? Não é porque ele não amava o filho, mas porque quando ele olhou para Cristo, ele viu você. Você entendeu? Quando Deus olhou para o filho, ele não viu mais o seu filho, ele viu você lá. Porque Cristo se fez cordeiro em nosso lugar. Os nossos pecados foram colocados sobre ele. E quando Deus viu você lá, ele derramou a sua ira sobre o seu filho. E é isso que nós merecíamos, é isso que você merecia. Mas Deus nos deu Cristo, nosso cordeiro, nosso substituto. Por que Deus não fez com você o que fez com Esaú? Por que Deus não fez com você o que ele fez com Sodoma? Não é porque você era melhor, não é porque você é melhor do que eles, mas porque Deus pegou o seu pecado, todos os seus pecados, e colocou sobre o seu Filho Jesus Cristo. E agora Deus te pergunta: você acha que eu não amo vocês? E aí Deus pergunta para nós nessa noite: como vocês vão honrar o meu filho? Esse dia é para ele. O culto é para ele. Como vocês vão celebrar o meu filho? Como será a oferta de vocês? A reverência de vocês? Eu quero mostrar para vocês como Cristo está sendo adorado agora. Agora. Apocalipse 5, 11 e 12. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos. E cantavam em alta voz: digno é o cordeiro, que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Milhões e milhões de anjos estão adorando o cordeiro. Sabe o que é mais interessante? Um anjo nunca foi salvo por Cristo. Eles apenas viram Cristo salvar pecadores. E por verem Cristo salvar pecadores, eles estão adorando agora a Cristo. Milhões de anjos estão adorando o Cordeiro. Apocalipse 5,13 diz: depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, fora os anjos, todas as criaturas existentes, diziam: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. A pergunta para nós, para você: você experimentou do amor de Deus por você revelado em Cristo? Deixa eu te dizer uma coisa. Neste exato momento,
Cristo, nosso Cordeiro, está sendo adorado por milhões de anjos. E a pergunta é: você vai se juntar a este grande coral? Vamos orar. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho